Oi, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo do livro Diálogo com as Sombras, né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, e este é um trabalho da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, tá? Vamos dar continuidade, pessoal. Nós estamos falando sobre as pessoas, né? Sobre os comunicantes, em especial o tópico que nós estamos falando sobre o religioso, né? Os religiosos que se comunicam nas nossas reuniões mediúnicas, né? E tem características próprias, como a gente tem visto aqui, né? Tem um jeitão próprio de se manifestar, de pensar, né? Então, cada tipo de espírito que nós estamos estudando tem as suas características psicológicas, tá? Tem o seu temperamento, né? Isso é importante a gente entender para que a gente possa usar também de uma psicologia adequada ao tipo de espírito que se manifesta, tá? Então vamos continuar com o Hermínio Miranda. Eu estou na página aqui 166 do Diálogo com as Sombras, né? Vamos lá. Muitas lições são dolorosas. Muitas são as lições dolorosas que nos ministram os dramas vividos por esses pobres irmãos que insistem em declarar-se trabalhadores do Cristo. Examinando suas tendências, estudando suas atitudes e pronunciamentos, creio que poderíamos identificar duas posições básicas neles: ambição e fanatismo. Né? Então, esses irmãos que teimam em se dizer trabalhadores do Cristo. Né? Que nem eu falei para vocês, muitos deles, a maioria, nem se diz trabalhador do Cristo. Né? Eles se dizem em nome da igreja, né? Não trabalhador do Cristo. Até porque eles não costumam. Expressões como Jesus, Cristo, Deus, por incrível que pareça, são expressões que eles não têm usado mais. Muitos já não usam mais. Seja por um mecanismo inconsciente ou mesmo conscientemente, eles passam a não usar mais esses termos. Né? A gente sabe que esses termos, eles têm um poder. Na reunião mediúnica a gente vê que eles têm um poder muito forte, eles têm um poder muito grande. Só esses termos mesmo. Isso já foi até motivo de pesquisa, né? Tem área do nosso cérebro que responde a palavras cujo significado tenha um conteúdo transcendente, por exemplo. Né? Então isso já foi motivo de pesquisa, já, de livro, né? Então tem área no nosso cérebro que responde. Se você fala Deus, ou Jesus, ou termos associados à religião, tá? Tem áreas no cérebro que respondem a isso. Né? Então são termos que ganharam um significado diferenciado culturalmente. Né? E isso acabou se convertendo, inclusive, em resultados até mesmo neurológicos, até mesmo cerebrais. Né? Nós temos a repercussão dos significados importantes que nós criamos culturalmente em torno de algumas palavras: amor, Deus, Jesus, Evangelho, esse tipo de coisa. Né? Então, é natural, e a gente percebe que esse tipo de espírito, esses espíritos obsessores, esses espíritos que vão se afastando de uma ideia positiva da vida, de uma ideia de Deus, de Jesus, de amor, de caridade, eles vão evitando pronunciar palavras como essas. Inclusive a ordem nas regiões inferiores é não usar palavras assim, é não dizer certos nomes. Interessante, mas é o que a gente vê mesmo. Eles não usam certos nomes. Por quê? Porque aquele nome é carregado de uma cultura, é carregado de uma energia específica. Na reunião mediúnica nós fazemos o contrário. Na reunião mediúnica nós fazemos o contrário.
né? Nós vamos na nossa conversa trazendo justamente esses elementos para que devagarzinho vá bombardeando ali, vá trabalhando o mental e o emocional do espírito, o sentimental do espírito, para que facilite a sua mudança, né? Inclusive, quando a gente consegue que o espírito faça uma oração junto conosco, o que a gente mais usa é uma oração simples. O que a gente mais usa são palavras curtas e simples que têm um grande efeito. Isso é o mais comum nas comunicações, quando a gente consegue que o espírito queira alguma ajuda, né? Quando a gente consegue alguma adesão do espírito nesse sentido, a gente usa o modelo básico nosso é Jesus me ajude, Senhor Jesus me ajude, ou Deus me ajude. Né? Raramente a gente vem a fazer uma prece um pouco mais longa, né? Um pouco mais trabalhada. Raramente, muito raramente a gente vem a fazer isso. Em que a gente vai formulando frases, o espírito vai repetindo. Né? O esquema básico ali, objetivo, curto, até porque às vezes o espírito, mesmo o espírito sofredor, né? Você vai fazer o espírito ficar repetindo frases. E o fato dele repetir é muito bom, é melhor do que somente nós fazemos a prece, né? Interessante que ele participe desse processo, porque ele está falando, repetindo o que nós estamos dizendo, ele vai trabalhando dentro dele o que ele está falando, né? É diferente dele só ouvir, né? Mas quando nós usamos esse recurso de orar, né, é essa oração curta, bastante objetiva, bastante fácil de se pronunciar as palavras, difícil do espírito vencer as resistências, às vezes, que ele mesmo criou, de pronunciar esses nomes, né, a resistência interna dele, né? Mas é isso que a gente usa, esse esquema básico, fácil, muito objetivo e muito eficaz. Jesus me ajude, Deus me ajude. Né? Peço para ele repetir algumas vezes, vou repetindo com ele, esse esquema básico, né? E peço para ele repetir algumas vezes, e isso já vai tendo o poder de levá-lo ao sono, né? A gente vai induzindo ele ao sono, em alguns casos, né? Abre espaço para o alívio dos sintomas que ele está sentindo, ele começa a ver o ambiente já diferente, pois basta pronunciar essas palavras, né, com o mínimo de adesão da parte dele, que ele já começa a perceber diferenças. Isso que é interessante. Então aí a gente economiza muito tempo. Por isso que eu falo, não precisa ficar fazendo pregação, não precisa fazer longas dissertações, né? Não precisa incumpridar muita coisa. O nosso trabalho é fazer ele melhorar a vibração dele, melhorar um pouco a sintonia, permitir que ele veja, que ele ouça parentes, amigos, a espiritualidade e tal, e encaminhar. Esse é o nosso trabalho, né? A gente não precisa ficar valorizando muito o que a gente está fazendo, no sentido de ficar estendendo muito. Nosso trabalho é esse mesmo, é encaminhar, ajudar, aliviar ou abrir espaço para uma mudança comportamental e encaminhá-lo aos espíritos amigos. Esse é o nosso grande trabalho, né? Então, quando a gente consegue que esses espíritos falem essas palavras que são tão carregadas de significados culturais, isso aí tem um grande poder sobre o espírito. Por isso que essas palavras estão banidas nas regiões inferiores. Evita-se falar, né? Porque a pessoa que começa a falar nisso, começa a repetir, daqui a pouco ela sumia dessa região inferior. Por quê? Porque começava a melhorar a vibração, começava a fazer um trabalho de... trazia uma lembrança de Jesus,
né, abrir espaço para um surgimento de uma fé, né, do arrependimento dos erros que cometeu, tal, né, uma sintonia com o plano mais elevado, daqui a pouco ela sumia da região inferior, né? Então a gente vê que são palavras realmente com poder diferenciado, né? Então vamos lá. Então ele falou aqui de duas posições básicas nesses espíritos: ambição e fanatismo, né? Às vezes junto, às vezes separado, mas é verdade. A ambição, porque eu tenho falado aqui para vocês, né, estudando o Emmanuel Miranda, que uma das grandes preocupações que a gente vê é o poderio da igreja. Ou seja, tem uma questão do poder, a ambição, né, do domínio, do predomínio sobre as demais religiões. Então, a ambição nesse sentido, né, de continuar usufruindo dos poderes, dos prazeres, do conforto e tudo mais que a religião pode proporcionar e tem proporcionado, né? E o fanatismo. Às vezes um fanatismo mais puro, vamos dizer assim, ou seja, se dá para a gente dizer isso, né? Um fanatismo mais puro, no sentido de ser uma pessoa até, de certo modo, bem intencionada, né? Também não sei se dá para dizer isso exatamente, mas é uma pessoa que acreditou demais em conceitos equivocados, né? Pessoa que acreditou demais em conceitos equivocados, né? É lógico que ela não estaria nessa situação se não houvesse uma adesão, né, de outros interesses também, né, de uma certa inferioridade, né? Mas acredito que tem aqueles que são fanáticos e mais ambiciosos também, e aqueles que são apenas fanáticos mesmo, né? Acreditaram cegamente, porque lhes foi conveniente também acreditar, mas menos ambiciosos do que fanáticos, né? Mais fanáticos, né? Às vezes a ambição e o fanatismo parecem coexistir no mesmo espírito, mas ocorrem também separadas, como eu estava dizendo, né? Os ambiciosos desejam poder, o exercício da autoridade, não sabem viver sem mandar, sem oprimir, sem impor sua vontade e suas ideias, né? Então é o que a gente estava falando, né? Esses que se aferram mais ao poder. É o problema do ego, né? Como a gente tem dito, é o problema do ego, que é o grande problema nas religiões, nos agrupamentos, nas famílias. O grande problema, o grande inimigo do ser humano é o ego dominador, né? É o ego astuto, né? Esse é o grande problema nosso, né? Por isso que compreender essa questão, compreender o ego, e aprender a deixar o self falar mais forte do que o ego é muito importante para nós. Identificar o self, os valores verdadeiros, né? O que há de espírito realmente em nós, né? O que há de eterno em nós, buscar a vivência cristã de uma forma correta, equilibrada. Isso tudo é a vivência do self, né? E o ego são essas buscas imediatas, as satisfações imediatas, a busca do prazer, né? Imoderado, né? Desequilibrado, o poder, a ambição, né? As vaidades, são as projeções indébitas do ego, né? É quando o ego está dominando. Ele não está dominado pelo self, ele está dominando o conjunto todo, né? Quando o self vem à tona, o eu divino, com potenciais, com as virtudes do self, né? Ele passa a comandar todo o conjunto, entendeu? Ele passa a comandar, e o ego se equilibra e passa a servir ao self, porque o ego é o que permite a gente entrar em contato com o ambiente. Eu estou usando o ego aqui a serviço do self. Por quê? Porque nós estamos estudando coisas boas, elevadas, tal.
Então, faz parte do ideal de servir, do ideal de compreender, de melhorar, né? De ajudar. Então, isso são conteúdos do self. Mas eu estou usando o ego, por quê? Porque eu preciso usar os sentidos para a razão e tudo mais para me comunicar com vocês, ok? Mas aí é um uso equilibrado do ego, tá? É um uso virtuoso do ego, que é o que nós fazemos nos nossos estudos na casa espírita, as palestras, reuniões mediúnicas, né? Isso se a gente não começar a se desviar, né? Nos estudos, palestras e tal, se a gente começar a usar para o ego, né? sem o conteúdo do self, né? Mas apenas pelo jogo do poder, essa coisa toda que a gente é exímio em fazer, né? Então a gente não pode nunca descambar para esse lado, né? Tem que ser o mais puro possível no sentido do que nos motiva a fazer as coisas, né? Então isso a gente tem que estar sempre, cada um tem que estar sempre vigilante, não vigiar os outros, mas vigiar nós mesmos nas nossas reais intenções, tá? Só assim que a gente vai separando, vai entendendo os movimentos nossos, quando do ego ou não, quando a gente está movido pelo self mesmo, né? Ok. Movem-nos ambições desmedidas, sustentadas e impulsionadas pela filosofia da restauração, entre aspas, da verdadeira Igreja do Cristo. Quantos deles não nos têm confessado sua impaciência e irritação ante a desagregação da autoridade da velha organização eclesiástica terrena? Não é essa a imagem da Igreja com que sonham. Querem-na forte, poderosa, autoritária, incontestada, ditatorial, como nos tempos idos, tipo Idade Média, né? Não é essa aí que está sempre recuando e entregando-se como se acuada. No mundo espiritual em que vivem, conservaram os modelos medievais com todo o seu cortejo de vícios. Só lhes resta reimplantar esses modelos entre os encarnados, repondo a esclerosada organização terrena no seu antigo esplendor. Você imagina esse antigo esplendor nos dias de hoje aqui, imagina a confusão que ia dar, né? Imagina esse modelo ditatorial, inquisitorial, reinstalado nos dias de hoje, já pensou? Né? Então, é um plano das trevas mesmo, né? Mas a gente vai trabalhando, né? Tentando dissuadir esse ou aquele e tal. Nós não sabemos ainda o que o planeta vai passar, pelo que o planeta vai passar. Nós temos alguns fragmentos aí de possibilidades, né? Geológicas, sociais, climáticas, né? Até o livro do Divaldo falando, né, que as previsões de Edgar Cayce se cumprirão, né? Porque até então eram as previsões de Edgar Cayce, né? As previsões de Edgar Cayce para a mudança, esse período de transição que a gente está vivendo, né? Mas aí desde que Divaldo, no livro O Alvorecer de uma Nova Era, eu acho que é isso, né? Alvorecer de uma Nova Era, o Divaldo colocou lá na sua psicografia, né? Carimbando embaixo, falando que as previsões que Edgar Cayce, o sensitivo americano, né, fez a respeito da mudança do planeta, que ocorreria mesmo, né? Então isso está dito ali, num contexto doutrinário, né? O Hermínio Miranda, mas ele sempre foi um estudioso de Edgar Cayce, né? Que foi um grande médium, um grande sensitivo americano. Então o Hermínio Miranda, ele sempre trazia, sempre trouxe algumas coisas do Edgar Cayce, né? Algumas coisas curiosas e tal. Mas nunca tinha surgido um livro que falasse que era tudo verdadeiro, que era assim mesmo e tal. Porque médiuns existem para todo lado, né? Agora, médiuns equilibrados, médiuns que dá para você realmente confiar,
né, levar em consideração, citar em palestra, é mais difícil. Você tem que tomar cuidado, né? Mas o Divaldo recebeu, né, na sua psicografia esse livro, que é um dos últimos aí que ele recebeu, falando sobre isso, né? Então, eu estou dizendo isso porque nós não sabemos o que a Terra vai passar ainda. Tem algumas coisas que estão sendo ditas, né? De grandes mudanças, de provações muito grandes também. O Apocalipse fala sobre isso. O discurso profético de Jesus nos evangelhos fala sobre isso, né? Então, nós não sabemos, né, as provações pelas quais nós vamos passar. Eu sei que tem reencarnado muitos espíritos difíceis. Aquela história de que não está reencarnando mais espíritos atrasados, isso é conversa, viu, pessoal? Não cai nessa conversa, não. Isso aí é conversa fiada. Estão reencarnando espíritos muito difíceis. Muito, muito, muito difíceis. As regiões mais trevosas, os espíritos falam que estão sendo desintocados, né? Estão sendo retirados das tocas, das cavernas, aí, espíritos muito inferiores, que há muito tempo, às vezes até milênios, estavam apenas nas regiões trevosas, lá dominando, né? E que estão vindo à tona e muitos estão reencarnando. E muitas encarnações difíceis ainda vão acontecer, né? Por quanto tempo vai durar a crise do planeta, nós não sabemos exatamente, né? Por quanto tempo vai ser o parto, o grande parto do planeta, nós não sabemos. Eu estou falando isso porque situações dessa aqui, né, de espíritos muito aferrados ao poderio da igreja, podem criar, reencarnados, podem criar confusões mesmo. Podem criar um exacerbamento do discurso religioso, autoritário, perseguidor, né? Pode ressurgir situações assim, podem ressurgir ainda. Tá? Não apenas no catolicismo, mas em outros contextos também, podem ressurgir certas lideranças do passado, podem reaparecer com grande poder de influência, né? Então, mas a gente sabe que o bem vai prevalecer, né? E que nós temos que continuar confiantes, com fé, fazendo o nosso trabalho e esperando o melhor, porque muitos espíritos de luz também estão vindo, né? Até para contrabalancear esse período difícil que a gente está vivendo e vamos viver muito ainda. A gente não sabe exatamente até quando, mas estamos nos aproximando gradativamente do olho do furacão, aí, né? Do epicentro aí das grandes mudanças, tá? É certo que para esses objetivos encontram apoio nos mais insuspeitados setores da atividade humana, tanto aqui como no mundo espiritual. Para isto, ligam-se a outros poderosos do passado, com os quais celebram pactos sinistros de apoio mútuo, para partilharem do vasto bolo do poder, se e quando o reconquistarem. É comum encontrarmos entre os desencarnados sacerdotes de elevada hierarquia eclesiástica, perfeitamente entrosados com antigos governantes leigos, que se revelaram indiferentes às questões puramente religiosas ou francamente hostis ao movimento cristão, que alguns deles chegaram mesmo a combater tenazmente quando de suas passagens pela carne. Não importa, desde que constituam bons parceiros na conquista das posições, as tenebrosas alianças realizam-se. Aqui não é exatamente quem tem comportamento cristão ou não, né? Aqui são aqueles, veja bem, eu não estou falando assim, entendamos bem, não é uma questão de fachada, não é uma questão de rótulo, eu até acho que me expressei errado, mas tem a ver essencialmente com aqueles que de fato têm um comportamento cristão ou não.
Não é uma questão de fachada. Essas alianças não são baseadas na fachada, na rotulagem, mas baseadas na afinidade de objetivos, na afinidade vibratória, na afinidade do ego entre encarnados e desencarnados. Entendeu? Então, uma pessoa, como ele está dizendo, uma pessoa aqui na Terra pode até ser indiferente às religiões e pode ser um bom instrumento para os espíritos ligados à igreja, entendeu? Querendo o poderio da igreja. Ele pode servir, né, de uma forma específica negativa, vamos dizer assim, aos interesses desses irmãos que querem a reinstalação do poderio da igreja, né? Certo? Porque o que baseia mesmo aqui é a sintonia vibratória, né? São os pendores mais profundos, né? As tendências mais profundas, né? É isso que acaba sintonizando mesmo aqui, né? Quanto aos fanáticos, nem sempre são ambiciosos, no sentido da disputa do domínio político. Estão convencidos de que sua forma de pensar é a única certa, com exclusão de todas as demais. E os fanáticos, né? Nem sempre são ambiciosos, como a gente já conversou, no sentido da disputa do domínio político, né? Estão convencidos de que a sua forma de pensar é a única certa, com exclusão de todas as demais, né? Então, se a gente pensa que o nosso modo de pensar é o único certo, se a gente pensar isso também com relação ao espiritismo, nós estamos caindo no fanatismo também. Sim, eu sou espírita e a religião que eu escolhi como minha, né, para que eu pudesse estudar e aperfeiçoar as minhas possibilidades, é o espiritismo. Mas isso não me impede de ver e de buscar o que há de bom em todas as religiões. Aliás, em todo o pensamento humano, seja ele filosófico, científico, religioso, né? Em todo o pensamento humano, em todas as expressões do ser humano, o que eu busco é aquilo que eu compreendo que são as expressões do espírito imortal, as expressões elevadas, as expressões de saúde, as expressões de consciência, de entendimento. Quer dizer, o que eu busco são os potenciais divinos expressos no ser humano, né? É isso que eu estou sempre ligado, tanto na terapia, no consultório, eu busco o lado luz das pessoas, né? O que eu procuro enxergar são os potenciais superiores, para que eu possa ajudar a pessoa a melhorar. Tanto no consultório ou na casa espírita, a gente tem que buscar o lado luz das pessoas, né? Então, não se trata de rotulagem, uma que é melhor que a outra, não é isso, né? Se a gente se apegar muito a essa questão da rotulagem e dessa supremacia, a gente cai num discurso fanático também, né? A gente acaba tendo uma postura igual a outras posturas, né? Sim, eu vou defender o espiritismo no sentido da argumentação, do entendimento que ele nos proporciona, das possibilidades mediúnicas que nós temos na casa espírita, tudo isso, né? Nós vamos continuar trabalhando nesse sentido, divulgar o espiritismo, né? Mas a gente precisa enxergar e compreender o que há de bom e valorizar todas as expressões divinas expressas na vida e nas pessoas, em toda parte. Tá? Isso a gente não pode perder de vista, né? Senão a gente vai ficar só também olhando para as mazelas, né, que são a expressão do vazio, né? E a gente não enxerga a presença divina em tudo e em todos. Isso que nós precisamos enxergar. A presença divina em tudo e em todos, né? A gente vê, o Chico Xavier, ele falou a respeito do catolicismo, por exemplo, né? Há muito tempo atrás ele falou, olha, o catolicismo precisa, acho que é Emmanuel que falava para o Chico, né?
O catolicismo precisa de pelo menos mais 100 anos, precisa aguentar firme pelo menos mais 100 anos, né, para que não desmorone antes com graves prejuízos à sociedade. Por que ele falou isso? Porque do jeito que estava indo a coisa, até hoje em dia até deu uma revitalizada, né? Mas do jeito que estava indo, estava enfraquecendo tanto que corria o perigo de haver um esfacelamento e uma debandada de pessoas que perderiam essa tradição milenar sem ter de improviso uma coisa que ocupasse o lugar. Porque não é assim, a pessoa deixa de ser católica e se torna espírita. Não é assim que funciona. Deixa de ser católico e se torna evangélico. Não é bem assim. Isso é um movimento lento dentro das pessoas, um amadurecimento dentro das pessoas, né? Às vezes, se você perde uma coisa e fica um vazio, nem sempre a pessoa está preparada para preencher esse vazio com alguma coisa que seja boa. E às vezes ela preenche com alguma coisa ruim. Entendeu? Por isso que o Emmanuel falava, a igreja católica tem que aguentar pelo menos uns 100 anos aí, para que as populações possam amadurecer o seu raciocínio e estarem aptas a entenderem o espiritismo, a entender outras expressões, mas sem cair num vazio que poderia ser de consequências muito graves para o planeta, né? Então, é importante isso, né? Importante esse pensamento, né? Para a gente valorizar, né? Todas as expressões, né? Então, vamos lá. Combatem o espiritismo não tanto porque desejam posições de mando, mas porque o consideram uma odiosa heresia. No fundo, o fanático puro serve de instrumento ao ambicioso, pois este não se interessa pelo pensamento religioso em si, e sim pelo poder que uma teologia deformada e bem manipulada pode proporcionar, né? Esse combate ao espiritismo, primeiro porque o espiritismo trouxe um contraste, né? Quando você está fazendo as coisas meio torta e se chega alguém que começa a fazer as coisas de uma forma um pouco mais coerente, um pouco mais correta, amorosa, né? Aí você já fica meio... aquele contraste se estabelece. Eu acho que isso incomodou muito, né? Como a gente já conversou. Não exatamente o tamanho do espiritismo, porque até hoje o espiritismo tem um tamanho quase que insignificante perante outras religiões, né? Isso a gente tem que ter clareza. Está aí beirando os 2, 3% da população que se diz espírita. É insignificante perante outras expressões que tem muito mais adeptos, né? Então, não é a questão do poder, do mando, do domínio que incomoda no espiritismo, né? Mas o espiritismo não incomoda porque ele adentra justamente o domínio espiritual, né? E esses espíritos eles têm agido no invisível. E o espiritismo tem adentrado o invisível e esclarece, escancara certas situações que antes estavam escondidas, né? Como a dominação, a manipulação desse tipo de espírito sobre a política, sobre a religião, sobre a vida das pessoas em geral. E o espiritismo tem escancarado essa ação silenciosa, anônima, desses espíritos ambiciosos, vaidosos, fanáticos, né? Então, nesse sentido, o espiritismo, né, é das únicas religiões aí que enfrenta mesmo essas legiões de frente, não teme conversar, não teme enfrentar essas falanges, né? Então, isso é uma coisa que incomoda eles, né? Porque é uma afronta. Enquanto outros se mantêm somente na superfície da vida, na superfície do contato religioso, apenas as rotinas religiosas, as palestras, as missas, né? Aquela vivência mais material,
O espírita tem adentrado a profundidade da vida espiritual. Mas também não é todo espírita não, hein? E não é toda casa espírita não. E aqui vai também uma análise do próprio movimento espírita, que tem chamado muito as pessoas para uma vivência também superficial, mais material, vamos dizer assim, e esquecendo pouco e pouco da importância de grupos mediúnicos, da importância desse enfrentamento, né, com essas falanges, os trabalhos de desobsessão, como o Emmanuel diz, que são tão importantes para a própria manutenção da casa espírita e de benefícios incalculáveis ainda na matéria. Nós não temos condição de calcular o tamanho dos benefícios que uma reunião de desobsessão pode proporcionar. E a gente vê no movimento espírita muitas e muitas casas, muitos e muitos espíritas desconsiderando a parte mediúnica, quase como se fosse um acessório dispensável, vamos dizer assim. O que nós temos um pensamento totalmente contrário, totalmente diferente desse. Para nós, a espinha dorsal da doutrina espírita é a área mediúnica. É a área que pode nos sustentar e pode sustentar a casa espírita, sustentar os trabalhos, ajudar as pessoas a ficarem melhor, né? Porque justamente trabalhando contra essas falanges, né? Trabalhando pela desobsessão e tudo mais, né? Preparando trabalhadores para as outras áreas, mas ajudando essas pessoas a ficarem bem, né? Então, tem muita gente que acha, isso aí só com estudo a gente consegue, só com palestra e curso a gente consegue. Consegue nada. Consegue nada. Tem muitas pessoas que só com palestra e curso a pessoa vai ficando bem, né? Aparentemente só com isso, né? Você não sabe o nível de ajuda espiritual. Às vezes não está sendo ajudado nem na própria casa espírita, porque ela não tem condição de ajudar. Às vezes são outras casas espíritas que fazem um serviço que ela não está fazendo, que é o serviço de desobsessão. Às vezes tem que levar espíritos que estão sendo retirados de perto da pessoa para comunicar em outra casa espírita, porque aquela casa espírita só está preocupada com estudo e curso, mas não se preocupa em formar trabalhadores, grupos mediúnicos, médiuns, doutrinadores, né? Vocês entendem? Então é preciso a gente relativizar esse discurso aí, né? Vamos ver se a gente termina isso aqui hoje, né? Para a gente sair desse assunto aqui do religioso também. Muitos desses espíritos repetem incessantemente seus enganos por séculos a fio, buscando sempre os núcleos do poder, quaisquer que sejam as crenças em que se apoiam. Foram hierofantes de decadentes cultos egípcios, por exemplo, né? Repetiram a experiência como sacerdotes judeus e voltam a insistir como prelados católicos, sempre disputando posições de relevo, de onde possam manobrar. Para que essas mudanças tão radicais de posição teológica não os incomode, condicionam-se a um esquecimento das antigas circunstâncias, para não terem que enfrentar conscientemente uma realidade estranha como a de declararem-se em luta pela restauração da Igreja do Cristo, quando toda a sua atividade e todas as suas verdadeiras convicções são um desmentido formal à doutrina de amor contida nos Evangelhos. Então, é uma grande contradição, né? Porque eles usam de todos os métodos ilícitos, todos os métodos negativos para o predomínio de uma igreja cujo ícone é Jesus, todo amor, todo perdão, toda misericórdia, usando de métodos truculentos, né? É totalmente contraditório isso aqui, né? Isso que ele falou também são os mesmos, eu já comentei isso com vocês também, são os mesmos que no passado, no Egito, entre os judeus, só vai mudando os palcos, vai mudando os nomes das religiões, vai mudando, né? E os atores são os mesmos. E às vezes somos nós mesmos, que hoje estamos no Espiritismo e que em outros tempos
nos desviamos na igreja, nos desviamos no judaísmo, nos desviamos no Egito e assim por diante. Às vezes, somos aqueles reincidentes, contumazes, né? Sempre caindo nos mesmos problemas do poder, da ambição, do domínio, né? das outras pessoas, no predomínio do que nós achamos correto. Então, é sempre a mesma coisa. Por isso que precisamos sempre estar de olho no ego, porque é o ego dominador, astuto, ambicioso, que faz esse estrago ao longo da história aí, né? Tá? Para que essas mudanças... Isso aqui eu já li, né? Tá. Às vezes, despertam para a realidade ante o impacto traumático de revelações que dormitavam em seus indeléveis registros perispirituais, como aquele imponente servidor do Cristo, que acabou descobrindo que participara pessoalmente do drama da cruz. Outro ajudou a apedrejar Madalena. Um terceiro lamentava ter queimado uma santa. Seria Joana d'Arc? Ele coloca uma pergunta aqui, né? Vocês entendem a profundidade disso? Quer dizer, é normal nós vermos espíritos assim, defensores e tal, né? Radicais, né? De um pensamento, tal, da igreja, tal. E quando você vai ver, no inconsciente do espírito está lá o assassinato do próprio Jesus. Às vezes o espírito participou da crucificação, participou do processo contra Jesus. E às vezes isso se tornou o ponto nevrálgico no inconsciente daquela pessoa. E não são poucos, não, que têm no seu inconsciente esse ponto nevrálgico. Às vezes teve um contato com Jesus, teve uma influência negativa na vida de Jesus, teve né, ou de alguns dos discípulos e tal. Eu achando, mas será que é assim mesmo? O próprio Hermínio Miranda, ele escreveu um livro que se chama Histórias que os Espíritos Contaram, que é um livro maravilhoso, um livro fantástico, né? Na verdade, era um livro muito grande que ele fragmentou em 4 livros. E esses 4 livros são as gravações das reuniões do Hermínio Miranda. Então, para quem é doutrinador, para quem quer ser doutrinador, é excepcional o material. Por quê? Porque aí você vê os diálogos, muito que eu aprendi dos diálogos com os espíritos, como trabalhar, né, com os sofredores, os revoltados. Eu aprendi lendo esses livros do Hermínio Miranda. É lógico que muita coisa foi na prática, foi no exercício, acertando, errando e tal, mas muita coisa eu aprendi também com o Hermínio Miranda, né? Tem um livro em específico que é História que os Espíritos Contaram. Esse é só de casos relacionados a Jesus, da época de Jesus. Espíritos que ele ajudou e que o ponto nevrálgico no passado desse espírito era ter tido uma influência negativa na época de Jesus, que causava um drama muito grande dentro do espírito, e aí ao longo das outras encarnações ele passou a tentar compensar aquele conflito que ele trazia, muito doloroso, de ter errado nessa época tão importante que foi a vinda de Jesus, só que sempre de uma forma equivocada. O mecanismo de compensação, ele acaba exagerando, caindo até numa obsessão compulsiva por determinadas práticas, por determinadas atitudes, que beiram o fanatismo, né? Então, às vezes, no fundo, você encontra aquele conflito religioso por ter feito tão mal à época de Jesus, né? E aí depois você vê encarnações dentro da igreja ou fora da igreja, mas sempre de uma forma desequilibrada, fanática, ambiciosa, né? Então, a gente vê...
E aí tem esse livro, A História que os Espíritos Contaram. Aí tem outros 3 livros que eram tudo um livro só, mas ele separou didaticamente. Então o que a gente encontra? A gente encontra A Irmã do Vizir, O Exilado e Dama da Noite. São 3 livros, né? A Dama da Noite, A Irmã do Vizir e O Exilado. Tá? Todos transcrições das gravações do Hermínio Miranda. Então são livros que vale a pena estudar, vale a pena ler, analisar, tá? Fica aí a dica para vocês, né? E para terminar, nós estamos acabando já. Todos esses sabem muito bem por que fogem às lembranças do passado. É que as recordações arrastam-nos inapelavelmente a enfrentar suas próprias contradições íntimas, suas hipocrisias, seus desvios, suas fraquezas. O esquecimento deliberado e autoinduzido é uma fuga, um esconderijo. Enquanto estão ali, acham-se abrigados da dor. Por isso, não estão interessados, especificamente, nesta ou naquela ideologia. O que importa é a ação, o poder. No fundo, sabem muito bem que não são trabalhadores do Cristo, mas há tanto tempo se condicionaram a essa atitude que acabam por se convencer da sua autenticidade. É preciso um impacto mais violento para desalojá-los de suas terríveis autoilusões. É bem isso mesmo, pessoal. Aí que você vê a diferença do discurso e da prática. Né? Nós podemos estar com o discurso de Jesus na ponta da língua, mas usar o próprio discurso de Jesus para matar, para ferir. Eu posso ter o discurso do Espiritismo na ponta da língua e posso usar o discurso do Espiritismo para ofender, para matar, para ferir, para justificar uma série de desmandos. Né? Então, nós temos que aprender a analisar não apenas o discurso em si, né? Mas o que tem por detrás, qual é a intenção daquele discurso. Né? Qual é a intenção que está prevalecendo por detrás daquele discurso? Os espíritos levianos, eles usam, inclusive eles tentam nos enganar nas reuniões mediúnicas, começando a comunicação com discurso todo positivo, todo meloso, todo do evangelho, tal, mas com uma intenção de nos manipular. Né? Às vezes o espírito vem com o discurso, só que às vezes a intuição fala, pô, esse discurso, tô sentindo uma vibração meio diferente. Às vezes o próprio médium pode perceber que o discurso é um, mas a energia é outra. O sentimento que produz no médium é outro. Não é coerente com o discurso. Né? Então são coisas que a gente vai aprendendo com a intuição, com a experiência, a gente vai aprendendo a perceber. Né? Ok, pessoal, então a gente finalizou aqui, né, o religioso. O próximo é o materialista. Tá? Nós vamos começar a falar, conversar sobre essa categoria que é o materialista. Tá bom? Então, um abraço em todos, que Jesus os abençoe. Até a próxima. Fiquem com Deus.